Álvaro Afonso, Desinfama Brasil, um vídeo por dia mostrando a vocês agora, em capítulos, em pedacinhos, as coisas mais importantes para a gente colocar nas nossas vidas. Então eu estava falando que descobriram os sistemas, né, de fechaduras que são chamados os receptores endocannabinoides. Essa descoberta vem lá da década de 70, de 1970. Eu estava entrando na faculdade em 1972. Quando eu saí da faculdade em 77, aí já era uma coisa assim de futuro, já era uma coisa assim que prometia revolucionar o conhecimento das ciências médicas, e isso realmente está acontecendo, e vocês podem investir em aprender como é que funcionam esses receptores, quem são esses receptores, o que eles fazem e como eles interferem na nossa saúde, porque à medida que vocês têm um conhecimento em ação, apoiado em evidências científicas, você pode fazer melhores escolhas e ter melhores resultados nas suas vidas. Então, por exemplo, nós sabemos que o maior problema hoje é em função dos eventos externos que o nosso organismo tem que lidar, a poluição ambiental, os conflitos causados pelas tomadas de decisões, os conflitos causados para que nós possamos atingir as nossas necessidades, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa saúde financeira, a nossa saúde física, né? E principalmente agora as notícias, como é que elas mudam o nosso DNA, como elas mudam a nossa bioquímica, tudo isso resulta numa série de eventos que são chamados de eventos estressores. Eles causam uma resposta fisiológica de estresse. Nós até falamos assim, quando o paciente está muito resistente em aceitar que ele tem sintomas de ansiedade, de estresse, a gente diz assim, tá bom, não esquenta, você não está estressado, mas você tem substâncias que estão provocando modificações no seu organismo e que você precisa cuidar delas. Aí é que entram os endocannabinoides. Por quê? Porque se nós ficarmos muito tempo em condições de tensão, em condições de apreensão, de condições de expectativa, se nós ficarmos muito tempo com medo, apreensivos, tensos, inseguros, com um humor ruim, esses estados provocados pelos hormônios de liberação para combater o estresse, eles modificam essas substâncias internas chamadas de endocannabinoides, e essas substâncias internas elas vão provocar alterações nos nossos sistemas, como por exemplo, nós sabemos que em pessoas submetidas a problemas emocionais significativos é um passo enorme para desencadear doenças autoimunes, as doenças degenerativas. Hoje nós estamos começando a aprender que as doenças degenerativas, principalmente do envelhecimento, elas resultam nas alterações desses cadeados, desses receptores endocannabinoides, que deixam de produzir, deixam de ter certas substâncias ativadoras do sistema e ativadoras da recuperação do sistema, e a pessoa começa a ter processos inflamatórios e processos degenerativos, porque a medicina não estudava o que está abrindo e fechando esses cadeados que coordenam o equilíbrio da saúde do nosso organismo. Agora, a medicina está cuidando da descoberta desses
receptores. Vocês sabem que os receptores são os cadeados que abrem as fechaduras para a função da célula. E esses receptores, essas fechaduras, agora que estão começando a ser conhecidas, e substâncias que ativam e desativam essas fechaduras, esses cadeados, eles provocam desinflamação e inflamação. Aquilo que a gente sempre fala, equilíbrio. A inflamação é importante, mas o excesso de inflamação adoece. A inflamação é importante até um determinado momento, mas a partir de outros momentos ela passa a ser prejudicial. Então, o conhecimento desses receptores, o desenvolvimento de substâncias que possam atuar ou que possam ser fornecidas da própria natureza para modular, equilibrar a inflamação e a desinflamação, vem a ser o pulo do gato para os próximos anos, né? Então, à medida que vocês começarem a ouvir falando sobre substâncias, principalmente substâncias naturais, que são capazes de mudar o nosso estado. Por exemplo, você está permanentemente mais num estado de humor baixo, ou de falta de concentração, ou de falta de atenção, ou de falta de desejo, você está com um sono ruim, você está cheio de dores musculares, você está cheio de dores ósseas, você não está tendo brilho nos olhos. De repente, agora a explicação para começar a melhorar esses estados e corrigir esses processos inflamatórios, eles vão na linha desses novos receptores, chamados de receptores endocannabinoides, que tem, por enquanto, tem outros já, mas principalmente tem um que chama CB1 e outro que chama CB2. E eu estou falando em termos de perspectiva. Isso começou na época que eu estava entrando na faculdade, mas não tenham dúvidas que isso vai ter uma grande divulgação e vai ter um grande progresso a partir desses próximos anos. Mas para você entender, para você compreender, para você escolher aprender, escolher se informar, é preciso que você tenha a informação, porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Se você não conhece e você também não acredita, você não pode reconhecer, você não pode absorver e você não pode usar para a sua vida, porque você escolheu bloquear o acesso à informação. Voltamos com exemplos bem práticos que ninguém vai dizer que não está entendendo.